Agradeço. Muito obrigada, professora Selma, que com todo esse transtorno terminou no tempo certo. Mas eu iria lhe dar uns minutinhos. Obrigada. Não, mas eu treinei aqui. Hein? Eu treinei para chegar em 25 ótimo. minutos. Bem, agora para falar sobre RCCV, perspectivas e desafios da gestão ambientalmente adequada no espaço urbano, recebemos Raquel Guimarães, diretora de Planejamento da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Raquel, muito bem-vinda e a palavra é sua, 30 minutos. Bom dia. Ao cumprimentar a Cláudia, a Régia, o Valdir, a Selma, que estão nessa mesa comigo, cumprimento todos vocês aqui presentes e também as pessoas que estão nos assistindo por videoconferência. Queria dizer que é uma honra para nós, da Fiscalização Urbanística e Ambiental de Belo Horizonte, estar aqui. A gente agradece muito o convite da ABS, porque é uma oportunidade imensa para nós estar apresentando para vocês as perspectivas e os desafios dessa gestão de resíduos sólidos. Um recorte muito pequeno de apenas um dos projetos que a gente está implementando em Belo Horizonte, mas que vai ser muito bacana, porque a gente vai trazer um olhar a partir do ponto de vista não só do órgão de saneamento, de limpeza urbana, mas do órgão de fiscalização. Para nós, lá em Belo Horizonte, a SLU, a Superintendência de Limpeza Urbana, ela é mais do que um parceiro, é um órgão realmente normatizador, coordenador, que trabalha de forma conjunta. E lá em Belo Horizonte, a gente tem essa experiência exitosa de um trabalho integrado. E vocês vão ver que o tempo todo eu vou estar falando de integração. Parece que o mapa de Minas Gerais, o pontinho vermelho de Belo Horizonte e a questão da FEAM, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, que ontem a gente teve até a presença da Alice no painel da tarde, e nós realmente trabalhamos de forma integrada com a Fundação Estadual do Meio Ambiente e com todos os instrumentos que estão à nossa disposição para a gente, inclusive, conseguir os resultados que a gente está conseguindo nesse projeto. Gosto muito dessa foto aqui, porque vocês vão ver que está a comunidade, servidores, inclusive da área de limpeza urbana ali de laranja, do meio ambiente de verde, em volta de um espaço que era completamente degradado e era um ponto crítico de deposição clandestina de resíduos. Então, a apresentação que eu vou trazer aqui hoje para vocês vai falar o tempo inteiro de integração, de educação ambiental e mobilização social, de mudança de comportamento e de geoprocessamento dessas informações para acompanhamento e monitoramento do resultado do trabalho, o tempo inteiro. A gente acha que a cereja do bolo desse projeto, além da integração dos órgãos, é trabalhar a mudança de comportamento da comunidade, da sociedade, dos moradores e comerciantes daquela região, e fazer o acompanhamento periódico e permanente dos resultados. Não adianta implantar e ir embora. Tem que continuar. Bem, como todos os palestrantes aqui, ao longo do seminário, falaram muito da importância do diagnóstico, para fazer diagnóstico, esse diagnóstico também tem que ser a várias mãos. E a integração, ela também é muito importante para a realização do diagnóstico. E lá em Belo Horizonte,
nós estamos integrados em todos os níveis. Sem um patrocinador do projeto, a gente não consegue resultado. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Mas, no nível estratégico, todos os secretários das pastas lá em Belo Horizonte estão completamente envolvidos com o projeto. O prefeito, né? A FEAM nos ajuda muito nisso. No nível operacional, as diretorias e gerências das várias pastas temáticas. E no nível tático, que é o que eu estou, né, das diretorias e gerências de vários órgãos, também completamente envolvidos, com grupos de trabalho, GTs regionais, que foi até formalizado através de uma portaria. Alguns marcos, vou falar rapidamente para vocês. Né? Em 2014, a Superintendência de Limpeza Urbana publicou, está no portal da Prefeitura, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E, antes mesmo da publicação em 2014, em 2012, nós, né, Fiscalização e SLU, fizemos um projeto piloto de trabalho integrado. Não que as ações já não eram realizadas antes, eram realizadas pela mobilização social, eram realizadas pela fiscalização, mas em 2012 nós fizemos um projeto piloto numa região de Belo Horizonte, que é a Regional Nordeste, para verificar como é que seria o resultado disso. A gente viu, opa, tem alguma coisa bacana aqui. E em 2017... esse projeto integrado, ele passou a fazer parte da carteira estratégica de projetos da cidade. De novo, eu estou falando aí da importância de um patrocinador. Né? E, em 2017, a SLU identificou 880 pontos críticos de deposição clandestina de resíduos na cidade, que a gente precisaria priorizar o trabalho. Em 2018, como eu já contei para vocês, nós criamos aí os GTs regionais, a comissão permanente no nível estratégico, publicamos uma portaria e, em 2021, nós percebemos que de 2017, quando a gente identificou 880 pontos críticos, para 2021, nós conseguimos diminuir, na verdade, extinguir de verdade, 365 pontos de deposição clandestina, passando agora, a nossa meta dos próximos anos, extinguir 515 pontos. Quando a gente fala em extinção de pontos, você pode pensar assim, mas pode ser que voltou. Vocês vão ver ao longo da apresentação que a importância do geoprocessamento e do monitoramento das informações. Nós já tivemos mais de 400 pontos de deposição clandestina extintos, só que alguns retornaram. E aí a gente analisa o porquê, volta com ações mais contundentes. Então, esse trabalho é de vigilância permanente, de integração, de envolvimento, mas de vigilância permanente. Vou passar rapidamente, porque eu já falei sobre isso, né, a importância aqui do nível estratégico está completamente voltado para o projeto. Não só a Superintendência de Limpeza Urbana, mas a Subsecretaria de Fiscalização está envolvida. Várias temáticas, aqui só tem alguns exemplos, né? Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Planejamento Urbano, Segurança Pública, Obras e Infraestrutura, e assim vai. No nível estáticos e operacionais, também já falei para vocês da importância dos grupos de trabalho regionais, dos GTs regionais, das equipes operacionais em campo, envolvendo a comunidade o tempo inteiro. O trabalho é eminentemente educativo, de orientação, de conscientização, mas a gente só conseguiria fazer isso se nós tivéssemos as URPVs. As unidades de recebimento de pequenos volumes, até 1 metro cúbico, daqueles resíduos que não são coletados na coleta domiciliar, porque nós precisamos explicar para aquelas pessoas para onde ela pode levar aquele resíduo. Né? E a importância das URPVs em Belo Horizonte é fundamental, foi estruturante também para que esse projeto ele esteja sendo bastante exitoso. Aí apenas um print da portaria conjunta que foi publicada no Diário Oficial.
Aqui para vocês nos conhecerem, né? Porque falar, né, de fiscalização em ABS, né? Todo palestrante falou, olha, importância da fiscalização, importância da fiscalização. Mas nós estamos trazendo uma perspectiva não só da fiscalização como aplicação de penalidade, de multa. Né? Como eu disse, a gente sempre fez muitas ações fiscais, mas os resultados não eram tão bons assim. Né? Era aplicação de multa e aí? Trabalhar de forma preventiva, trabalhar com orientação, com educação urbana e ambiental, faz toda a importância. E lá em Belo Horizonte, a fiscalização urbanística e ambiental, ela realmente é um agente de transformação da cidade. Né? Nós aqui estamos apresentando apenas um recorte, como eu disse para vocês, mas nós atuamos assim, fortemente nos licenciamentos ambientais, no monitoramento pós-licenciamento ambiental, por exemplo, de grandes geradores, postos de combustíveis, e assim vai. Não vou conseguir falar sobre isso hoje com vocês, mas isso é um viés, é um diferencial, inclusive a fiscalização de controle urbanístico ambiental é referência, não só na integração das fiscalizações, mas nesse papel do fiscal ser agente de transformação da cidade. Como eu já disse, né, a Superintendência de Limpeza Urbana é muito mais que um parceiro, né, um órgão coordenador, normatizador, desde o gabinete do secretário até as gerências, né, as várias gerências, das várias áreas, planejamento, enfim, da SLU. E eu destaco aqui a questão da área de mobilização social, né, e a GERLUS, que são as gerências regionais de limpeza urbana. Em Belo Horizonte, nós, administrativamente falando, dividimos a cidade em 9 regionais. Regional Centro-Sul, Regional Leste, Norte, Oeste, e assim vai. Então, isso facilita também o planejamento, que a gente identifica as características daquela área para verificar como que vão ser realizadas as ações. E a SLU trabalha aí conjuntamente na coordenação desse projeto com a gente. Né? Fiscalização e segurança pública, as gerências de manutenção e as coordenadorias dessas 9 regionais atuando em parceria conosco, vigilância sanitária e zoonoses, eu falei da Secretaria de Saúde, inclusive os dados da Secretaria de Saúde nos ajudam também no planejamento para a priorização das ações. Esse slide aqui é só para falar para vocês o seguinte. Primeiro, a importância das ORPVs no projeto. Né? Nós sabemos que a gente tem que caminhar muito ainda, precisamos ampliar. Nos últimos 2 anos, muita coisa já foi feita. Nós ampliamos o horário de funcionamento das unidades de recebimento de pequeno volume, e isso já ajudou a gente a mitigar alguns pontos de deposição clandestina que haviam em torno das ORPVs. Porque a pessoa chegava lá, estava fechado, ela ia depositar num ponto crítico próximo. Né? Esse trabalho de revitalização ele só está começando, e a ideia da SLU é realmente estar ampliando e revitalizando as ORPVs existentes. No primeiro parágrafo, eu coloco ali para vocês, né, desse ponto crucial do envolvimento da comunidade, trabalhando realmente o processo de ressignificação e adoção efetiva dos espaços. Não adianta fazer educação ambiental, não adianta fazer porta a porta, conscientização, não adianta ir lá e revitalizar o espaço, né, mas se as pessoas não sentirem que aquela sensação de pertencimento mesmo, a adoção efetiva daquele espaço é nosso, vamos cuidar dele. Né? Isso é extremamente importante. Algumas fotos, no canto superior esquerdo, vocês estão vendo, inclusive, um fiscal com a equipe de mobilização social, juntos, debaixo de chuva, né, no porta a porta, fazendo esse trabalho de envolvimento da comunidade, de conscientização, de orientação. Do lado direito, aqueles pneus ali que ajudaram a revitalizar aquele espaço, foram pneus descartados em ORPVs, que nós reutilizamos para ajudar a requalificar sem custo, né, sem nenhum orçamento, aquele espaço específico.
Aqui, esse slide eu trouxe porque, além da comunicação dos órgãos públicos, as reuniões com as associações comunitárias, o porta a porta, é importante mais envolver a imprensa. A partir do momento que a imprensa vai divulgando o resultado desses trabalhos, ela nos ajuda nesse papel de conscientização, de mobilização social. Aqui algumas metodologias utilizadas, sem custo, sem orçamento, né, a várias mãos, órgãos públicos, comunidade, o minimalismo, né, apenas a caiação do muro já mudou a cara daquele ponto ali específico e, assim, sem custo nenhum. Né? Mas, lembrando a comunidade envolvida, porque não adianta a gente ir lá caiar o muro, colocar uma placa de ponto limpo e todo esse arranjo ele não estiver efetivamente consolidado. Aqui outras fotos, né, também minimalismo, com utilização de pneus coloridos e jardinagem. À direita é a própria comunidade fazendo o plantio das espécimes arbóreos, com orientação de equipe técnica, por óbvio. Aqui, grafite. O grafite, a gente não vai buscar o grafiteiro de São Paulo, o grafiteiro de outra cidade, o grafiteiro da região, porque o que a gente quer é essa sensação de pertencimento, adoção efetiva dos espaços. Aqui a coparticipação com os particulares. Lotes vagos, por exemplo, nós temos uma ação, inclusive é uma ação planejada da fiscalização. A gente fiscaliza, em média, 17 mil lotes vagos por ano, ações completamente direcionadas. Mas a gente conscientiza esse proprietário para ele fazer o passeio, cercar, murar, mas ali o órgão público também ajudando, porque é nosso interesse limpar ali, né, para que aquele local realmente se mantenha limpo. Então, essa parceria efetiva, ela é muito importante. Né? E aqui, alguns exemplos de onde que só a comunidade foi lá, sem o recurso humano, mesmo do órgão público, para poder ajudar a gente na requalificação do espaço. Vocês vão falar assim, Raquel, eu tenho um exemplo assim, de intervenção aqui no meu município, eu tenho uma intervenção assim, assado, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é mais do que a intervenção. Né? É esse processo de monitoramento constante. É isso que vai fazer diferença. E daí a importância do geoprocessamento das informações. Ali, para vocês verem, os pontos vermelhos são os pontos críticos ainda existentes ali naquela região. É uma parte do mapa ali de Belo Horizonte, mais próximo à Venda Nova. Os pontos verdes, os pontos efetivamente extintos. Estão vendo uns pontos em amarelo? Pontos que a gente já conseguiu mitigar, melhorar, mas ainda não estão extintos. Né? E os pontos em laranja são os posicionamentos das unidades de recebimento de pequeno volume, para a gente entender, inclusive, qual que é a relação entre o ponto crítico existente, entre a unidade, né, o posicionamento daquela RPV, aquele funcionamento da RPV. Essas análises qualitativas são o tempo inteiro realizadas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo achar o... Achei. É o mouse. Eu quero voltar para a apresentação. Aqui, Ótimo. Obrigada. Não vou clicar aqui nos outros painéis, porque eu fiz alguns prints aqui que vai ajudar vocês a entender. Então, falei lá no início da apresentação, em 2017, 880 pontos críticos. Com essas ações integradas, conjuntas, em 2018, a gente já conseguiu diminuir para 732, em 2021 para 515, e a meta para esse ano é diminuir mais 80 pontos. E esperamos, no ano que vem, contar para vocês que a gente está conseguindo avançar com esse projeto. Nós vamos estratificando essas informações, esses relatórios, a nível das 9 regionais, como eu disse para vocês, mas também
a nível de bairro, de rua, enfim, a gente tem todas as análises possíveis. Não vai ser possível aprofundar, vou passar rapidamente aqui pelas telas, mas a gente analisa, inclusive, por que em tal regional eu estou conseguindo mais resultado, em outra não, né? Então, essas análises elas vão sendo realizadas o tempo inteiro. A gente trabalha com os mapas de calor, vocês estão vendo aí, nesse meio, é o anel rodoviário, né? Anel rodoviário em toda cidade, em todo estado, é um complicador, né, para gestão de resíduos, e mesmo assim, desse mapa da esquerda, de 2019 para 2021, à direita, a gente já vê um clareamento ali naquela parte mais escura, no meio do mapa, né, já resultado dessas ações. Aí, como eu disse, a gente vai fazendo a análise por bairro. Se pegar ali a região de Venda Nova, ali no canto superior esquerdo, vocês vão ver que de 2018 para 2019, a gente já tem um bairro ficando clarinho, diminuindo os pontos de deposição, né? De 2019 para 2021, 2020, essa análise não foi feita por conta da pandemia, mantém-se lá a regional Venda Nova clarinha e uma nova regional, né, na verdade, várias outras, ficando mais claras ainda. Então, a gente vai estratificando essas informações a nível de bairro e foi o que eu contei para vocês. Em 43 bairros da cidade de Belo Horizonte, a gente viu o ressurgimento de pontos. Então, hoje, esses 365 pontos extintos, a gente já está considerando os 56 que retornaram, que voltaram a ser pontos críticos e que precisam de mais ações das nossas equipes integradas. Vou passar rapidamente, só para falar para vocês, é um print falando que a gente também faz a análise das zonas de interesse especial de Belo Horizonte, né, das áreas de vilas e favelas, e qual que é a relação, né, dessas regiões com a deposição clandestina de resíduos, também em relação ao posicionamento das ORPVs, a gente está fazendo essa análise o tempo inteiro, né? Mais uma vez, em relação à questão da localização dos nossos parques, das nossas áreas de preservação permanente, onde que tem pontos de deposição clandestina em uma APP, né? Isso, então, é prioridade de ação para a gente. Aqui também a questão dos cursos da água, das nascentes, né? Infelizmente, eu não vou poder aprofundar, mas eu ainda vou falar mais alguma coisa aqui nos próximos slides. O que aconteceu? Eu falei que a gente já avançou bastante, né? Nós diminuímos 365 pontos de deposição clandestina, mas a gente viu que a gente tem que dar mais um passo. Porque até agora, o projeto era muito assim, recursos que temos, nenhum orçamento específico, envolvimento da comunidade e só. A partir de agora, tem alguns pontos críticos que, mesmo com todas essas ações, precisam ser feitas intervenções mais estruturantes. E aí nós vamos contar com os fundos. O fundo das centralidades, nós temos um plano diretor de 2019, é um plano diretor que eu convido vocês a lerem, ele é referência em termos de normatização mesmo, e foi uma das inovações, foi a criação do fundo das centralidades. Né? Nós temos a camada das centralidades que precisam ser desenvolvidas em Belo Horizonte, e que não são especificamente a região central, o centro de Belo Horizonte. Então, o que a gente fez? A gente cruzou as camadas dessas centralidades com os pontos de deposição clandestina de resíduos. E agora a gente vai conseguir fazer intervenções mais estruturantes em alguns pontos críticos a partir desse fundo das centralidades. Na mesma linha, a questão dos cursos da água,
das áreas de inundação. A partir do Fundo de Meio Ambiente, nós identificamos, cruzamos as informações e também estamos na fase de estruturação de projeto e vamos conseguir fazer intervenções mais estruturantes em alguns pontos. E, como não poderia deixar de dizer, a questão dos sistemas de drenagem da cidade de Belo Horizonte, né? E a utilização do fundo de saneamento. Também já estamos aí em reuniões com os órgãos envolvidos, a fim de conseguir realizar intervenções mais estruturantes. Fiz alguns prints aqui agora eu vou passar rapidamente, que meu tempo acabou. Google Earth aqui, só para mostrar para vocês, eu fiz print que eu já sabia que ótimo, 5 minutos, então vai dar. Aqui, ó, vou mostrando para vocês as centralidades, a camada de centralidades que eu contei para vocês em Belo Horizonte, a partir do plano diretor. Então, vocês estão vendo aí as centralidades, né? E os pontos em vermelho são os pontos críticos. Desses inúmeros pontos críticos que estão sobrepondo as camadas de centralidades, nós identificamos 60 extremamente importantes de atuação mais estruturante, e desses 60, nós elegemos 15 prioritários, e a gente tem que começar por alguns. Desses 15, fomos analisando vários requisitos, objetivos, para chegar em 5 que já estão com projetos elaborados. Agora nós já vamos entrar na fase de implementação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que bacana que está. A gente está bem feliz com isso. Quando a gente vai, como eu falei, a gente já processa as informações. Então, está vendo ali, ó, um ponto crítico que a gente está indicando, vermelhinho? Quando eu clico, eu vejo as características daquele ponto. Então, eu vejo ali, tem uma área pública próxima. Opa, então, espera aí. Vamos ver o que a gente precisa fazer em relação a esse ponto. E aí, eu já estou aqui, tirei aquela camada e coloquei a camada relacionada aos cursos da água. Aí a gente faz a mesma análise, cruzamento de informações. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma reunião super importante com a Secretaria do Meio Ambiente, onde que já elegemos 28 pontos de ação prioritária, e a gente espera que até o início do ano que vem, nós já estejamos com pelo menos parte desses projetos elaborados para que eles sejam, de fato, implementados. E aí é só uma carinha das várias camadas, e das várias análises que a gente vai fazendo e vai geoprocessando. Bem, eu falei para você do fundo de centralidades, dos 3 eixos que a gente contou para vocês, esse está o mais adiantado, com a parceria da Subsecretaria de Planejamento Urbano de Belo Horizonte. Nós fizemos aí, estratificamos, e eu vou apresentar só um dos pontos que nós elegemos dos 5 para que essa ação seja realizada. Então, de Belo Horizonte, a gente falou assim, vamos trabalhar a Regional Oeste. Da Regional Oeste, vamos trabalhar um bairro. Do bairro, vamos identificar um ponto que a gente entende que é importante. Por quê? Porque essa é a área de intervenção. E aí eu coloquei só 2 pontos de referência ali para vocês entenderem. Vou voltar lá um pouquinho. O ponto 1, à esquerda, é uma área de córrego. E o ponto 2 é um estabelecimento comercial, de referência ali da região. Então, vocês vão ver que aqui é a fotinho dos locais de referência. Para fazer essa intervenção, estão sendo realizadas, já foram, na verdade, nesse ponto específico, entrevistas qualitativas com os moradores, com a região, tem toda uma metodologia com os comerciantes, para entender o que realmente se quer e que se precisa para melhorar a cara daquele ponto.
né? Aí eles informaram todos os problemas que o ponto trazia, enfim, né? Está bem identificado aqui. Eu vou deixar a apresentação para vocês aqui depois, se vocês quiserem consultar. Por que nós escolhemos esse ponto? Potencial de espaço de lazer, né? de que realmente aquele espaço seja melhor utilizado pela comunidade. Enfim, não vou me aprofundar, porque já estou finalizando. E aí, a Subsecretaria de Planejamento Urbano já realizou para a gente um projeto. Essa é a situação atual. E, a partir da proposta, a gente já vê aí as árvores e uma cara nova. Em termos de perspectiva, o ponto, a gente pretende que ele fique desse jeito, e a gente espera daqui a pouco mostrar para vocês o resultado. Antes, né? E o depois. Tá? Então, ainda está na perspectiva, mas daqui a pouco será o resultado. E termino a minha apresentação de hoje para falar que, sem recursos, nós já extinguimos 365 pontos de deposição clandestina. Então, agora a gente quer avançar mais, mas não precisa de falar, falta sistema, meu sistema não é bom, falta pessoal, falta tudo, gente. Inclusive em Belo Horizonte, falta muita coisa. Mas nós podemos fazer a diferença. Eu acho que os palestrantes aqui mostraram vários cases de sucesso nesse sentido. E eu deixo aqui a frase de Gandhi, que eu gosto muito, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Muito obrigada. Belo Horizonte está à disposição de vocês. Muito obrigada, Raquel. E agora passamos a palavra